Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 43. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Amém? Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhes Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigado por esta leitura da Tua Palavra. E nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, que o Teu Santo Espírito nos conceda a iluminação, ó Deus, acerca, ó Deus, da Sagrada Escritura, para compreendermos, ó Deus, tudo o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Faz conforme a Tua vontade soberana em nosso meio. Derruba, quebra, esmigalha, ó Deus, as barreiras de nossas convicções. Que Teu Espírito possa estar nos desarmando, Senhor, da nossa soberba e da nossa altivez de espírito, para com humildade, reverência e temor, ó Deus, ouvirmos claramente a Tua Palavra. Amém. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, estamos começando nesta noite de domingo uma nova série de mensagens intitulada Encontros com Jesus. Na base dos estudos dessa série de mensagens, sugestão do nosso querido pastor André, nós estamos usando o livro do Timothy Keller, denominado também com o mesmo tema, Encontros com Jesus. E ao decorrer dos nossos cultos aos domingos, neste mês, nós vamos estudar sobre alguns encontros de Jesus com algumas pessoas, com alguns personagens bíblicos. E nesse domingo, nós vamos começar por esse encontro, o encontro de Jesus com Natanael. A minha expectativa é de que, ao final dessa mensagem,
você possa sair realmente daqui impactado pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, nessa jornada que estamos iniciando na noite de hoje. Irmãos, a título introdutório da nossa mensagem, nós vamos falar aqui um pouco deste livro, o Evangelho de João. Ele tem algumas particularidades de diferença aos 3 primeiros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, irmãos, eles sempre começam narrando o nascimento de Jesus Cristo. Os 3 primeiros evangelhos tratam acerca do Jesus homem, do homem que encarnou. Já o 4º evangelho, o Evangelho de João, ele é totalmente diferente em algumas perspectivas dos 3 primeiros evangelhos, porque ele já começa o seu relato a partir da eternidade, como a gente vai observar no prólogo do capítulo 1, do 1 até o 18. Né? Acompanhe na sua Bíblia. Vamos fazer essa leitura dos primeiros versículos do capítulo 1, quando diz lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eis que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Evangelho, irmãos, de João já começa a partir da perspectiva da eternidade. Ele tem como objetivo apresentar Jesus não como homem, mas Jesus como Deus, como divindade, como a segunda pessoa da Trindade. E ele começa aqui já expondo essa realidade, dizendo que Jesus não foi uma criatura, um ser criado, mas que Jesus sempre existiu igualmente com Deus Pai. Que Jesus, que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. E João ainda vai mais além, vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é por isso que o Evangelho de João é diferente dos outros, porque ele apresenta Jesus como Deus. E isso, irmãos, foi um choque tremendo para os pensadores do mundo antigo, para os filósofos do mundo antigo, porque o Evangelho de João, ele está dizendo aqui, a partir do versículo 1 até o 18, né, nessa parte, toda a espinha dorsal desse Evangelho, nós encontramos logo no primeiro capítulo, nesses versículos. Ele está dizendo que aquela pergunta que os maiores pensadores da antiguidade sempre fizeram e que até hoje fazem, né? Para que viemos? Por que estamos aqui e para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Até hoje os filósofos, eles fazem esses questionamentos, essas perguntas. E o Evangelho de João está respondendo a essas perguntas. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está afirmando que o sentido da nossa existência é Jesus Cristo. Amém. E interessante que João vai usar a palavra grega logos, né? Que é a palavra, o verbo, o logos de Deus. Vai dizer que tudo foi feito pela palavra de Deus. E João está dizendo aqui que a palavra de Deus que criou todas as coisas, ela agora encarnou. Ela tomou uma forma humana. E assim, irmãos, ele quebra todo o pensamento gnóstico. O gnosticismo cai por terra. Interessante, irmãos, que essa carta, ela foi escrita, provavelmente, no ano 69 depois de Cristo, né? Um pouco antes da ruína, da queda de Jerusalém. Vocês lembram que durante a sua passagem nos evangelhos, Jesus previu que Jerusalém, o templo de Jerusalém seria destruído, né? Que Jerusalém cairia.
Então, um pouco mais adiante, no ano 90, Jerusalém cai. E o Evangelho de João ele foi escrito um pouco antes dessa queda, no ano 69. E esse é o objetivo deste Evangelho: apresentar Jesus não simplesmente como um homem, como um profeta, mas não só como filho de Deus, mas como o próprio Deus, que veio a esse mundo, assumindo uma forma humana, para suportar tudo aquilo e passar por tudo aquilo que nós passamos, para vencer o pecado e assim se tornar o sacrifício perfeito para a nossa redenção, para a nossa restauração, para nos ligar novamente com Ele, para nos livrar definitivamente das prisões e das correntes do pecado. Então, este é o objetivo desse Evangelho: apresentar Jesus como Deus. Não só um relato histórico da vida e da passagem de Jesus, mas ele já começa apresentando Jesus como o Logos de Deus, como uma palavra de Deus que se fez carne. Mas o tema, irmãos, da nossa mensagem de hoje, como na nossa série Encontros com Jesus, nós temos um tema bem peculiar. Deus colocou no meu coração o tema que é o seguinte: Ele já te conhecia. Ele quem? Jesus. Irmãos, antes de você pensar em tomar uma decisão ao lado de Jesus, antes de você pensar em conhecer o Evangelho, antes de você imaginar o que era ou o que estaria sentado no banco de uma igreja evangélica, assistindo a um culto, Jesus já lhe conhecia. Jesus já tinha visto você. Jesus já tinha te escolhido, já tinha elegido você. Está vendo? A igreja está bem calvinista, viu, pastor André? Está vendo? Coisa linda. Jesus já conhecia você. Ele já via você muito antes da sua caminhada com Ele. Jesus não enxergou você a partir do momento que você veio para a igreja. Jesus não viu você só no momento que você tomou a decisão e aí a partir daí Jesus começou a ver você. Não. Jesus já via você antes. Jesus já conhecia as angústias do seu coração. Jesus já sabia e todas as perguntas e questionamentos que você fazia acerca do seu propósito, do porquê que você veio a esse mundo, do porquê que algumas coisas estavam acontecendo com você, até questionamentos talvez que você fazia, questionando: será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? Será que realmente Deus, um dia eu estarei com Deus? Será que eu estou salvo, eu serei salvo? Jesus conhecia todos esses questionamentos, todas as suas perguntas. Jesus conhecia tudo isso até antes de você falar. Jesus já sabia de tudo acerca de você, acerca da sua pessoa. É interessante, irmãos, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, no Salmo 139, vai dizer que Deus nos conhecia como substância ainda informe. Quando nós ainda estávamos começando a ser gerados, antes de Jesus Deus já nos conhecia. Mas antes, ainda tem textos que vão mais além, que vai dizer que Ele tinha escolhido você antes da fundação do mundo. Olha que maravilhoso, irmão. Antes de toda a criação, Deus já tinha escolhido você. E é por isso que você está aqui nesta noite. Mas Deus escolheu meios para que tudo ocorra segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. E o meio mais importante de todos, irmãos, é o encontro com Jesus. É um encontro com Jesus.
O encontro com Jesus, irmãos, ele muda radicalmente a nossa vida. O encontro com Jesus, ele transforma, literalmente, ele transforma totalmente a nossa vida. Depois que nos encontramos com Jesus, irmãos, nunca mais a nossa vida será a mesma. Mesmo que você não siga o caminho, mesmo que você não obedeça a sua palavra, mas depois do encontro com Jesus, nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais o pecado vai ter o mesmo sabor que tinha antes desse encontro. Nunca mais. Nunca mais vai ser do jeito que era antes. Amém. Glória a Deus. O encontro com Jesus é tão impactante, irmãos, que nem a história resistiu. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. Por quê? Porque depois da passagem de Cristo pela história, depois que ele encarnou nesse mundo, que ele se fez carne, depois que ele andou, depois que ele ensinou, depois que ele cumpriu a missão redentora, nunca mais a história foi a mesma. É verdade. O impacto foi tão tremendo que até hoje, o que nós temos de bom nesse mundo é graças aos ensinamentos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Interessante, irmãos, vindo aqui para o texto. O texto vai dizer no verso 43, que vai dizer no dia, Jesus vai seguindo, né? Jesus encontra João Batista, né? Ali, por volta ali do versículo 19, começa o testemunho de João Batista, depois vem o batismo de Jesus, né, a partir do 32, né? Depois os discípulos de João Batista, ao ouvirem a declaração que João Batista faz acerca de Jesus, os discípulos de João Batista, alguns começam a seguir a Jesus, e nesse percurso, ainda caminhando aqui no capítulo 1, no versículo 43, Jesus começa o quê? A se dirigir à região da Galileia. E o texto vai dizer, no dia imediato, ou no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro, 2 discípulos de Jesus, que já acompanhavam, 2 irmãos. Felipe encontrou, olha quem? A Natanael, e disse, achamos aquele de quem escreve a lei, Moisés na lei, e a quem se referem os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha que tremendo. Haviam profecias, irmãos, e nós vamos encontrar essas profecias no Antigo Testamento acerca do Messias, acerca do Cristo, acerca do Salvador do mundo, né? E Filipe cita essas profecias, e nós vamos encontrar, irmãos, a primeira está em Gênesis 3,15, bem conhecida. Depois da queda do homem, Deus faz a seguinte declaração: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É a primeira profecia acerca de Jesus, né? Que Jesus o quê? Venceria Satanás. Jesus, né? Algumas pessoas dizem, né? Pisar na cabeça do diabo. Que besteira, irmãos. Que heresia. Que palhaçada. Quem somos nós, irmãos, para enfrentar de tão fácil, qualquer força nós temos para enfrentar Satanás, o anjo caído, né? Só quem pode vencer, e quem já venceu Satanás, é Jesus. Satanás já está derrotado, porque Jesus venceu. Jesus venceu. Por isso ele está derrotado já.
E vai seguir, irmãos. Em Isaías, em Zacarias 6,12 vai dizer: diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. São profecias do Antigo Testamento acerca de quem, irmãos? E Filipe está dizendo a Natanael: olha, Natanael, nós encontramos, o Messias chegou. Olha, Natanael, aquele a quem os profetas se referiam, a quem Moisés disse na lei, aquele homem, o Messias prometido, ele está no nosso meio. Nós encontramos Jesus, o Nazareno. Era para Natanael vibrar, não era, irmãos? Depois dessa declaração de Filipe, era para o coração de Natanael vibrar. Era para ele ficar feliz. Nossa, o Salvador chegou. Até que enfim o Messias, depois de tanto tempo de opressão, depois de todo o período interbíblico, depois do avanço do Império Grego, agora sobre o jugo de Roma, finalmente nós vamos ser libertados. O libertador chegou, o nosso Salvador veio. Natanael era para ficar tão entusiasmado quanto Filipe. Mas o que acontece, irmãos, é totalmente o contrário. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael aqui, irmãos, está debochando de Filipe. É um deboche a afirmação que Filipe tinha feito. Encontramos aquele a quem se refere Moisés na lei e a quem se refere os profetas, Jesus o Nazareno. E Natanael, o que é que faz? Debocha de Filipe. Ué, quem? De Nazaré? Tu quer dizer que o Messias, que o nosso Salvador, é o homem que vem de Nazaré? Como? De lá pode vir alguma coisa boa? Irmãos, era um comum. Naquela época não existia universidades, não existiam faculdades. Então os jovens buscavam conhecimento quando encontravam mestres, né? Quando encontravam homens, rabis, mestres. Então quando via alguém falando algo novo, eles buscavam esse conhecimento através desses mestres. E o que Natanael está questionando é da onde de uma cidade, de um vilarejozinho como Nazaré, de um lugar tão atrasado, de um lugar de uma população tão depravada, como dali pode sair alguma coisa boa? Porque havia, irmãos, um preconceito muito forte acerca dos habitantes desse vilarejo, o vilarejo de Nazaré. É como fosse o subúrbio de Jerusalém. É como fosse Filipe Camarão, os Guarapes, né, que é a área mais humilde, eu acho, que nós temos aqui. É como fosse ali a favela do Mosquito, né? É como se dissesse, aí dali pode sair alguma coisa boa. Filipe não é. Natanael não acredita que alguma coisa poderia. Que Jesus conversa. Quando esse cara de Nazaré é aquele que Moisés falava, é aquele de que os profetas se referiram. Que conversa é essa? Natanael debocha de Filipe. Só que olha, irmãos, acompanhando a sua Bíblia. Olha o que Filipe diz a Natanael depois do deboche dele. Vem e vê. Vem e vê. Irmãos, é natural para o ser humano julgar, fazer julgamentos acerca de locais. Talvez a gente aqui nessa igreja sofra o mesmo preconceito dos habitantes de Nazaré. Talvez alguém que, até você, eu acho que senta com alguém aí,
durante a semana, nossa, lá na minha igreja, eu fui muito abençoado, que palavra. Nossa, Deus usou tremendamente os irmãos ali. A nossa EBD, nossa, falando sobre o pecado, a doutrina foi uma maravilha e tal. Aí talvez quando a pessoa já tenha passado aqui, visto que a igreja funciona numa casa, aquela igrejinha funciona numa casa, será que ali é bom mesmo? É natural, irmãos. Da nossa natureza caída, pastor André. Fazer julgamentos acerca simplesmente por causa do local, da origem. Mas o local e a origem não importam, irmãos. Importa é quem está lá. E Jesus está aqui. Importa aquilo que está sendo ensinado. De que adianta você estar em uma igreja muito bonita, estruturada, com as poltronas mais confortáveis do que a do Cinemax, com ar-condicionado, sala para as crianças, com vários professores, com a estrutura, a igreja da moda, se não tem palavra de Deus lá, se não tem evangelho, se não fala de pecado, se não fala de santidade, se não fala de regeneração, de transformação, se não prega o evangelho. E que adianta estar num lugar desse e Jesus não está lá. Interessante como Jesus é, né, irmão? Jesus poderia ter vindo em qualquer lugar de uma cidade famosa, podia ter morado em um lugar dos melhores lugares ali, podia ter vindo de uma família da mais poderosa de Jerusalém. Mas Jesus já começa a partir da sua encarnação quebrando todos os paradigmas da sociedade naquele tempo. Confundindo totalmente os estudiosos, quebrando e derrubando as muralhas das nossas convicções e da nossa soberba, da nossa altivez de espírito. Os poderosos daquela época, os religiosos daquela época, não aceitavam a ideia de que um carpinteiro de Nazaré, um homem simples, como é descrito no livro de Isaías, um homem de dores, um homem com aspecto... Jesus não era aquele lourão bonito que nós vemos nos quadros e nas pinturas. Jesus era um homem rude, com aspecto sofrido do trabalho, alguém que trabalhava, que pegava no pesado, que levava sol e chuva. Era um homem comum. O aspecto de Jesus era o aspecto de um homem comum, de um homem trabalhador, de um homem sofredor. E os intelectuais e religiosos da época não aceitavam essa ideia. E é esse preconceito, irmãos, que está dominando o coração de Natanael quando ele faz esse deboche depois da afirmação de Filipe. Aí Filipe diz: vem e vê. O que é que acontece, irmãos? Natanael, curioso, disse: eu vou. E decide ir. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Irmãos, você acha que era só Natanael que estava chegando ali onde está Jesus? Multidões seguiam a Jesus. Antes de Jesus, João Batista estava o quê? Preparando o caminho. Amém, irmãos? Amém. João Batista já estava pregando: olha, vai vir aquele do qual eu não sou digno nem de amarrar as sandálias. Quando Jesus aparece a João Batista para se batizar, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: aquele de quem eu preparava o caminho chegou.
João Batista já tinha muitos seguidores, irmãos. Muitos. E muitos dos seguidores de João Batista automaticamente já começaram a seguir Jesus depois da afirmação de João. E eu imagino, irmãos, que muitas pessoas estavam chegando ali onde Jesus estava. Não só Natanael e Filipe. Mas Jesus viu a quem? Natanael. Jesus estava atento. E tem um porquê de Jesus estar atento, irmãos. Tem um porquê. Jesus é Deus, amém? Amém. Amém. Acompanhe na sua Bíblia. Perguntou, 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aleluia. Onisciência. Só Deus tem esse atributo. Jesus tem o mesmo atributo. Aqui nesse relato, mais uma prova. João está provando que Jesus é Deus. Amém. Ele viu Natanael, ele faz a declaração: nossa, olha, aquele é um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Alguém que buscava, que conhecia a lei de Moisés, e que buscava cumprir todos os rituais do judaísmo, que buscava com suas energias cumprir a lei. Alguém que tinha no seu coração o desejo realmente de servir, de fazer a vontade de Deus, mesmo. Jesus dá essa declaração: um verdadeiro israelita. Provavelmente ele estava ali por volta da hora 9, por ali, debaixo da figueira, provavelmente orando. Ali falando, e Jesus estava o quê? Vendo. E esse encontro de Natanael com Jesus, irmãos, estraçalha todos os muros das convicções de Natanael. Toda a sua soberba, toda a sua altivez de espírito, todos os seus conceitos e preconceitos são quebrados, desmantelados depois desse encontro. Acompanhe na sua Bíblia. Então, verso 49. Então, exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Cadê o deboche, Natanael? Ué, Natanael, você não tinha dito, aí de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aonde está o deboche, Natanael, agora? Onde está o teu preconceito, Natanael, agora? Onde estão os teus conceitos, Natanael, agora? Caíram todos por terra. Foram todos destruídos através desse encontro com Jesus. E é isso que o encontro de Jesus faz conosco, irmãos. Negócio de crente. Que conversa é essa? Jesus? Esse povo é doido. Eu vou ficar, como diziam os antigos, na minha lei. Quantas vezes eu evangelizei a minha mãe e meu pai. Eu me lembro aqui, irmãos, quando eu me converti. E eu muito animado, né, com aquele fogo do primeiro amor. E eu chego em casa empolgado. E digo, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí eu sento eles lá na cozinha, só eu, meu pai e minha mãe. Eles sentam ali assustados. Foi, meu filho? Foi, meu filho? É porque eu dava muito trabalho, irmãos.
Eu bebia muito, tinha uma moto, saía na moto, bebia e chegava bêbado em cima da... Meus pais passavam a noite rezando, meus pais católicos, praticantes, né? Aí eles ficavam ali rezando de joelhos, pedindo a Deus pela minha vida. Todas as vezes que eu saía na moto, eles pensavam que a qualquer momento eu ia morrer e eles tinham que me enterrar, né? E de repente eu chego, junto eles lá na cozinha de lá de casa, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu tomei a decisão de seguir a Jesus Cristo, eu entreguei minha vida a Jesus. Amém. Nossa, minha mãe ficou feliz, mesmo sendo católica. Ô meu filho, está certo, que decisão maravilhosa, meu pai, está certo. Isso, siga mesmo, que eu tenho uns amigos que são crentes e realmente você agora está no caminho certo. Aí eu fui e disse, e eu quero que vocês tomem a mesma decisão que eu. Na hora, olha, tá bom, você vai, mas eu tenho a minha religião, tenho a minha igreja, viu? Então eu vou ficar na minha lei. E foram se passando os anos, irmãos, os anos, né? E um dia aconteceu com eles o que aconteceu com Natanael. E eles tiveram um encontro com Jesus. Amém. A primeira pessoa que teve um encontro com Jesus foi a minha mãe. Mudou a vida dela. Uma mulher que era da legião de Maria. Teve um encontro com Jesus, tomou a decisão ao lado de Jesus, se batizou, irmãos. A minha mãe é uma pessoa muito popular, mas ela é muito tímida. E tem muitas limitações, a minha mãe. Muitas limitações físicas. E imagine uma pessoa dessa entrar numa piscina para se batizar. Ela não tinha condições nem de descer a escada da piscina. E os irmãos improvisaram uma cadeira e vários homens desceram a minha mãe numa cadeira para que ela fosse batizada. E minha mãe se submeteu a isso. Jamais ela faria isso. Mas ela se submeteu. Por quê? Porque o encontro com Jesus mudou a vida dela. Destruiu todas as muralhas dos seus conceitos e preconceitos. Passou-se o tempo e agora está acontecendo a mesma coisa com meu pai. Meu pai ia, deixava minha mãe na igreja batista lá na cidade de Arco Verde, e no outro quarteirão a igreja católica, e ele ia para a igreja católica. Agora, minha mãe às vezes está cansada por causa da idade, das dores que ela sente. Não, hoje eu não vou não, meu pai. Bora, vamos para a igreja. Minha mãe diz, olha, ele está mais crente do que eu agora. E ele já está dizendo, eu quero na próxima, eu quero me batizar. Já falando que quer se batizar. Teve um encontro com quem? Jesus. E o encontro dele com Jesus destruiu todos os seus conceitos e preconceitos. Assim como Natanael, irmãos, nós temos conceitos e preconceitos acerca de quem é Cristo, acerca da pessoa de Jesus Cristo. É comum isso, irmãos. É comum. Quantas e quantas vezes nós chegamos para evangelizar as pessoas e você quer aceitar Jesus? E a pessoa de pronto vai dizer, eu já tenho Jesus, eu já conheço. Está agindo como Natanael. Eu preciso ir para a igreja para quê? Tem alguma coisa boa lá? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus, ele estraçalha todas as muralhas do nosso coração acerca dos nossos conceitos e preconceitos. O homem, o jovem estudioso que ali no início do diálogo com seu amigo Filipe debochou dele, agora, ao ver quem é Jesus de fato, declara, começa chamando Jesus, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uma mudança drástica, irmãos. Uma mudança radical, pastor André. Drástica. E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. Nunca mais será a mesma coisa.
Se um dia eu e você, que Deus o livre, que nunca aconteça, mas se um dia um de nós aqui pensarmos em abandonarmos a nossa caminhada com Cristo e voltar para o lamaçal de onde estávamos, nunca mais será a mesma coisa. No início desse ano eu encontrei um homem rico. E eu estava escutando louvores no carro. E esse homem disse: o senhor é crente? Disse: sou. De qual igreja? Disse: da Igreja Batista. Nossa, fui muitos anos da Igreja Batista. O senhor conhece o pastor Edson da PIB de Natal? Conheço. Eu fui muito tempo membro daquela igreja. Sim, o que é que aconteceu, rapaz, com você? Ah, eu saí, hoje eu estou fora. Destruí minha família com vício, com muitas coisas. Estou até hoje no mundo. Tenho a maior vontade de voltar, mas não consigo. Tenho tudo. Cheguei na casa dele, ele mostrou a mansão, vários carros importados, motos, casa linda, maravilhosa. Disse: está vendo isso aí, Albertinho? Tenho tudo isso eu tenho, e não tenho felicidade, e não tenho paz. Não tenho alegria nenhuma. Eu sei que eu preciso voltar, mas não tenho força. Eu ainda naquele dia disse: homem, vamos voltar agora. O que é que impede, homem? Vamos orar agora. Toma a decisão de voltar agora. E ele baixou a cabeça e disse: eu não consigo. Estou muito preso à escolha de vida que eu fiz. Sei que estou errado, mas eu não tenho forças ainda. Quem sabe um dia. Me agradeceu, apertou minha mão e entrou de cabeça baixa. E aquilo me deu um aperto tão grande no meu coração, irmãos. Mas aquilo me mostrou também que depois do encontro com Jesus, nunca mais o pecado vai ser doce como era. Depois que nós encontramos com Jesus, o pecado que era doce se torna amargo. Aquilo que gerava só prazer, agora gera dor, tristeza e sofrimento. Porque o encontro com Jesus, irmãos, ele muda radicalmente a nossa vida. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi na figueira, crês, pois maiores coisas do que esta verás. Jesus realizou, irmãos, ao longo do seu ministério, muitos sinais, prodígios e maravilhas. Nem tudo aquilo que Jesus fez não cabia nos evangelhos. A Bíblia toda não ia caber tudo que Jesus realizou. Mas o que está registrado aqui é o suficiente para provar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Mais ainda, de que Ele é o Logos de Deus, como afirma João. Que Ele é a Palavra de Deus que se fez carne. Que Ele é o próprio Deus que veio a esse mundo para nos resgatar da prisão do pecado. E Jesus disse e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Alguns intérpretes, irmãos, das Escrituras vão dizer que essa imagem dos anjos indo e subindo são os anjos levando as nossas orações por intermédio de Jesus até o trono de Deus. Toda vez que nós encerramos uma oração, nós dizemos: em nome de Jesus. É os mensageiros de Deus vindo e através de Jesus nossas orações alcançando o trono da graça de Deus. Natanael
começa no relato desse encontro debochando de Jesus. Antes de encontrar com Jesus, Natanael debocha. Mas depois deste encontro, ele tem a certeza de quem Jesus é. Será que você já teve esse encontro? Será que você já teve esse encontro com Jesus? Será que realmente os seus conceitos e preconceitos já foram destroçados, quebrados e aniquilados? O encontro com Jesus, irmãos, muda totalmente o sentido da nossa existência. Antes não tínhamos sentido para a nossa vida, mas depois deste encontro com Jesus, a nossa vida encontra o verdadeiro sentido. Nós vivemos para Ele. Para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Aleluia. Jesus viu você. Não foi Natanael que avistou Jesus, Jesus viu. Jesus viu Natanael antes 2 vezes, irmãos. Jesus viu antes Natanael na figueira e Jesus viu Natanael se aproximando. Jesus viu ele antes. E Jesus viu você antes. E Jesus continua vendo você. Continua observando você. Continua ajudando você. Continua mostrando dia após dia, como ele mostrou para Natanael, mostrando que ele é Deus na sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que possamos verdadeiramente desfrutar de um encontro com Jesus como um encontro que Natanael teve. No sentido de um encontro que verdadeiramente vai mudar totalmente a nossa forma de pensar. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa mudança de mente, irmãos, só ocorre na minha e na sua vida depois do encontro verdadeiro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Oh Deus, como é importante, oh Deus, que possamos desfrutar verdadeiramente deste encontro com o Senhor. Esse encontro que restaura, transforma, oh Deus, que estraçalha e aniquila todos os nossos conceitos e preconceitos. Oh Deus, esse encontro que nos dá sentido verdadeiro para nossas vidas. Oh Deus, a minha oração é para que todos aqui, oh Deus, já tenham desfrutado desse encontro. Mas se porventura, Senhor, nós encontrarmos aqui nessa noite, Senhor, encontrar aqui nessa noite alguém, oh Deus, que até já tomou a decisão, que até já é um crente em Jesus Cristo, mas que ainda não teve esse encontro verdadeiro com o Senhor. Oh Deus, a nossa oração é para que ele tenha esse encontro, para que esse encontro realmente aconteça na vida dele. E que ele seja transformado, ó Deus, pela tua palavra, através da revelação do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.